sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar. O que importa se a noite esfriou? Ah, tá aqui! Oi, amiga! Depende somente de acreditar. Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, ó. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O pessoal tá chegando. Oi, Léo. Oi, Mar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Oi, Léo. Vamos responder, tá? Já tô pedindo pro pessoal ver aqui pra te responder, tá? Fica com a gente. Fica com a gente aqui na live. E nós vamos trabalhar hoje, assim, com muita alegria aqui nessa live hoje. E fica com a gente aqui, Léo, tá? Nós vamos, sim, dar uma olhadinha no teu perfil. Nós temos algumas vagas, né, abertas, sim. E a nossa proposta... Vamos ver se melhora. Estou aqui. Vamos aguardando, o pessoal tá chegando, né? E aí é isso. Vamos conversar um pouco sobre inteligência emocional. Hoje aqui, para quem estiver assistindo hoje, para quem ver depois, né? Porque a gente consegue deixar aqui para vocês. Então isso vai ser muito bacana. Porque a nossa proposta é mesmo trazer aquilo que as empresas estão buscando nos profissionais, né? Aquilo de tão importante que nós precisamos ter para oferecer, além das nossas habilidades técnicas, né? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então eu aqui, Vera, da RH Intel, junto com a Márcia, somos as fundadoras, né? Então a gente está aqui justamente para trazer um pouquinho mais dessa questão tão importante, né? Que são as habilidades de inteligência emocional. Para o trabalho, para a vida, quanto é importante para todos nós, né? Pensarmos aí em desenvolver essas habilidades. Então é isso que a gente vem trazer hoje. Então, espero que o pessoal chegue, né? Que as pessoas venham. Estão chegando. Boa noite! Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas habilidades tão importantes, né? Da inteligência emocional, que é algo que as empresas estão pedindo tanto para a gente, né? Profissionais que tenham habilidades técnicas, mas que saibam se relacionar com as pessoas, que tenham empatia, que conheçam seus limites, né? Excelente noite para você, Janson! E a gente traz algumas dicas, né, importantes aqui para a gente discutir e para vocês refletirem, né, para que a gente consiga melhorar um pouco essas questões aí no seu trabalho, na sua vida, que é tão importante, né? E eu estudo inteligência emocional há muitos anos, tá? Então, assim, gosto muito desse assunto, acho importante a gente falar desse assunto de uma forma prática e não apenas teórica, né? Acho importante as pessoas refletirem, né, sobre os seus pontos fortes, os seus pontos a melhorar, como é que a gente pode se conhecer melhor, né? Como é que a gente pode lidar com os nossos conflitos, né? Nossos conflitos internos que todos nós temos. E entender que é humano, né? Que nós somos humanos e que a gente precisa saber lidar com essas questões. Então, é isso. E muitas vezes a gente não consegue, né? E aí acaba tendo problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos e acaba
gerando aí algumas questões muito mais graves, né, como uma depressão, né, e isso não é bom para ninguém, não é o que a gente quer, e nem é o que se espera, né, a gente quer o contrário, realmente, a gente quer que vocês estejam fortes, se fortaleçam, para conseguirem conquistar os seus objetivos, né, e eu tenho também uma frase que eu sempre falo, eu gosto muito de frisar, né, a gente tem que correr atrás dos nossos planos, dos nossos sonhos, mas não deixar a gente para trás, né, nós temos que estar à frente, nós temos que estar ali, né, bem alinhados com esses objetivos, com esses planos, para a gente não se perder. Porque aí também não adianta nada. Você chega lá, mas cadê você? Você ficou para trás. Acontece muito. E a gente não pode, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Tá? Não é fácil, né? Mas é no dia a dia mesmo, né? E buscando aí mais conhecimento sobre essas questões. Então, hoje a gente vai falar muito dos pilares da inteligência emocional e trazer um pouquinho aqui dessa abordagem para essas reflexões, tá? Não filosóficos, né? Não filosoficamente, mas na prática mesmo, é isso que a gente quer. Nós temos trabalhado, né, com essa questão da inteligência emocional em várias palestras. Então, a gente já chegou assim muitas pessoas com essa abordagem, né, do quanto é importante pensar no autoconhecimento, né, no quanto é importante pensar na empatia, na assertividade, né, como é importante você se conhecer para lidar com o outro, né, você se conhecer para conseguir ouvir e entender o outro também. E muitas vezes a gente projeta, né, algumas coisas nossas no outro e acaba tendo conflitos que na verdade são seus. Então, a ideia não é trabalhar nada também de uma forma psicológica, que não sou psicóloga, né, mas eu sou uma estudiosa do assunto, comportamento do ser humano, que eu gosto muito, né, de estudar. E assim, cada vez que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que as pessoas são diferentes e que as pessoas não são exatas, né? Que as pessoas, elas precisam se conhecer e que não há regra, né? Que não há norma, que não há o certo e o errado, assim como a gente aprende, né? Nas nossas várias fases da vida. Então a gente tem que saber que nós vamos acertar, que vamos errar e que tudo bem, que a gente vai aprender, que a gente vai lidar com isso, né? E vai ficar firme. A resiliência que é tão importante, né? Lógico que muitas vezes a gente vai cair, né? A gente precisa se permitir também, né? Chorar e viver aquela emoção, mas o mais importante é você se fortalecer e voltar, né? Resiliente mesmo, porque resiliência é essa capacidade de você, né, como uma esponja, né, de você passar por uma situação difícil e conseguir voltar ao seu estado de origem. E eu falo que nunca volta, né, ao estado de origem, porque a gente sempre volta melhor de uma situação difícil, de uma perda, um momento difícil da vida, né, e a gente volta melhor. Então é para isso, né, que também a gente passa. Então, assim, gente, o meu contato com a inteligência emocional no trabalho foi muito cedo, né? Logo que eu comecei a trabalhar, eu já comecei a me interessar pelo assunto, estudar e saber que eu ia lidar com pessoas onde eu estivesse, que eu ia ter que saber lidar com as diferenças dessas pessoas. Que as pessoas não são como eu ou como eu gostaria que fosse, porque esse é o nosso erro, da gente achar que nós somos tão bons que todo mundo tem que ser como a gente, né? E não é. E não é mesmo, a gente aprende muito com as diferenças. Então, esse contato foi muito cedo. Então, eu estudo Daniel Goleman há muitos anos, né? Para mim foi algo que me ajudou muito toda a minha carreira. E ele traz essa questão, né, de que nós temos a inteligência, né, o quociente intelectual e o quociente emocional. Então, não dá para você achar que uma pessoa muito inteligente, que conhece né, de diversas fórmulas e consegue pensar de uma forma bem racional, ela consiga ter sucesso na sua vida, somente por essas habilidades. Não, ela precisa lidar e desenvolver as habilidades emocionais, que é essa inteligência emocional, que é esse quociente intelectual e o emocional juntos, né? Aí a gente consegue, sim, ter mais sucesso, tá? E aí, assim, curiosidades mesmo que eu tinha, né, desde muito nova, sobre essa questão
do relacionamento interpessoal, de como as pessoas se relacionam, como elas são diferentes, né? E aí, o que ele traz pra gente, Daniel Goleman, que é o pai aí da inteligência emocional, né? Que traz grandes contribuições, grandes estudos. E ele fala muito da questão do autoconhecimento, né? Primeiro, assim, dos 5 pilares, né? E o autoconhecimento nada mais é do que você refletir mesmo sobre quem você é, né? Então, quem eu sou? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos que eu tenho a melhorar? Né? O que eu posso fazer para que eu tenha... Oi, Andréia! Ai, Andréia, tudo bem aí? Então, o que eu posso fazer para melhorar, me melhorar como pessoa, né? Aí eu vou ter que me conhecer. Aí é olhar no espelho mesmo e falar, essa sou eu, sabe? Goste ou não goste, né? Essa sou eu. Vou olhar lá, realmente, como eu tenho lidado com as pessoas, comigo, né? Com a minha vida. Então, pontos fortes, o que eu tenho de muito bom? E todo mundo tem, né? Precisa descobrir aí quais são esses pontos fortes. Se você não sabe, você precisa perguntar para as pessoas, né? O que as pessoas acham que está muito positivo, que você colabora muito, que você tem de destaque. E também os pontos a melhorar, que eu falo, não são os pontos fracos, né? São os pontos que nós temos a melhorar. Isso é importante. Então, ouvir feedbacks, né? Tanto positivos quanto negativos, para a gente pensar na construção. Nós estamos trabalhando essa construção sempre, a vida toda. E aí a gente vai então se deparar com questões que a gente não quer, né? Com questões que não gostaríamos. Tudo bem, vamos lidar com isso, porque se você não se conhecer, aí que você não vai conseguir melhorar mesmo, né? Porque a gente muitas pessoas vivem num mundo de faz de contas, né? No mundo da Alice. E que aí ela acha, né, que ela é uma pessoa, que na verdade não é. Então ela tem ali algumas questões que precisam ser melhoradas. E melhoradas não na visão do outro, né, mas na sua visão, no que você acha que é importante para você melhorar. Tá? E para isso, eu preciso saber o que eu quero da minha vida, para onde eu vou, né, quais são os meus objetivos. E aí sim a gente vai construindo esse caminho sabendo das nossas limitações também, né? Reconhecendo que todos nós temos limitações, todos nós erramos e acertamos, né? E nem sempre é algo assim tão grave na sua vida que vai realmente te prejudicar nessa caminhada, muito pelo contrário, tá bom? Então são essas questões que a gente trabalha no autoconhecimento, que é tão importante. As empresas pedem muito isso, né? Às vezes vai um candidato para uma entrevista e eles muitas vezes não sabem, as pessoas não sabem se posicionar e não sabem mostrar quem elas são, porque realmente elas não sabem quem são, né? Não passaram por nenhuma análise desse sentido, tá? Lógico, às vezes precisa de um profissional, né? Às vezes precisa buscar um profissional. O que nós estamos trazendo aqui hoje são algumas reflexões para que você consiga fazer sozinho. Porque a gente não vai ter um profissional ali, um terapeuta, um psicólogo, o tempo todo conosco, né? Então a gente precisa trabalhar isso também conosco. Mas algumas pessoas precisam desse apoio inicialmente, tá? E ótimo, acho que tem mesmo que buscar alguma ajuda caso não esteja conseguindo. E vocês podem falar conosco, a gente tem como indicar também alguns profissionais, tá? Aí a gente fala também, né, ele fala de um outro pilar importante, que é o controle emocional, o autocontrole. Então a gente passa também por situações em que você fala, nossa, perdi a cabeça, né? Perdi a cabeça. E perde mesmo, né? Dependendo do momento que você tá, isso pode acontecer. E a gente tem que evitar isso. Então o que a gente faz? Vamos tentar trabalhar mais esse autocontrole. Então, sabe aquela coisa de contar até 10, né? Então, isso tem que existir mesmo, a gente tem que trabalhar internamente também, alguns momentos de você parar, pensar antes de agir, né? E tentar dar aquela segurada. Então, isso é importante. Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente vai tentando. É uma construção diária, gente, tá? Quem fala que não, eu sou perfeito e eu não erro, e assim, eu sou super inteligente emocionalmente, nada me pega, isso não existe. Todos nós somos testados o tempo todo emocionalmente, tá? E tudo bem. O que a gente não pode é deixar essa emoção
atrapalhar, né, a nossa vida, ou deixar também que a gente, de repente, perca ali esse controle totalmente. Então, eu tenho que buscar esse autocontrole, tá? Porque aí as chances de você conseguir manter uma relação tranquila, uma vida mais tranquila, é muito melhor, tá? Não gerar conflitos, isso que a gente tem que pensar sempre, né? Não gerar conflitos, já acorda de manhã pensando nisso. Não sou eu que vou gerar os conflitos, porque eles vão aparecer, independente de você gerar ou não, eles vão aparecer. Então a gente vai já tentar ali viver segurando tudo essa onda aí, né? Segurando tudo isso, tá? E tem a automotivação, que é o terceiro. Então nós temos o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação. E a automotivação é exatamente a motivação intrínseca. Então, todos os estudos mostram que nós temos motivação extrínseca e a motivação intrínseca. E a gente tem que trabalhar muito essa intrínseca, porque a extrínseca nem sempre vem, né? A gente não pode depender que alguém nos motive, que a empresa nos motive, tá? Então, não é assim que funciona, tá? Pode acontecer, né? Que bom se vier um salário legal, uma bonificação, um prêmio, né? Bacana, tal, isso motiva, né? Mas assim, tem que ser mais intrínseca. E o que seria uma motivação intrínseca? Essa automotivação. Eu vou buscar fazer aquilo que eu gosto, né? Me envolver com o que eu gosto, viver como eu gosto, como eu quero. Isso é bom, isso te faz acordar todos os dias e falar, eu tô viva e tô feliz, né? Isso é muito, muito importante. Então, a gente tem que trabalhar, de novo, o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação. E aí, a gente precisa, gente, saber e reconhecer que nós não estamos sozinhos aqui, que nós temos o outro, os outros, né? Como eu falei, que são diferentes de nós, tem sentimentos diferentes, tem emoções diferentes, tem experiências diferentes, né? Então também tem percepções diferentes. Então que a gente trabalha com o outro, de que forma que a gente lida com o outro. Então aqui ele traz uma base importante da inteligência emocional, que é a empatia. Que é a empatia nesse sentido de você enxergar a emoção do outro, sentir a emoção do outro. E aí você vai, então, conseguir lidar melhor, né, nessa relação. Então, como é importante essa questão da empatia, tão falada, né, tão solicitada nos dias de hoje. A gente não pode viver num mundo tão cheio de agressões, né, tão violento. Ninguém quer isso, não é bom para ninguém. Então, o que a gente quer é realmente que as pessoas se entendam, né? Que a gente consiga lidar com os conflitos. Os conflitos vão existir, mas eles têm que ser positivos. Como é que o conflito é positivo, né? Eu vou aprender com isso. Eu vou aprender vivendo aquele conflito. Eu vou trabalhar de forma que eu consiga lidar e a gente vai chegar num acordo. E nós vamos conseguir ter sucesso naquela discussão, que é importante discutir. É assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Que bom que o outro pensa diferente de mim, né? E a gente vai então conversar e chegar no consenso. Eu não preciso mudar a minha opinião por causa do outro, e o outro também não precisa mudar a opinião dele por minha causa. Então, isso é um pouco de empatia, né? E se vocês conseguirem entender que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua percepção. Então, vamos contribuindo, construindo nessa linha, tá? Para a gente ter o relacionamento interpessoal melhor, que é essa habilidade, a quinta habilidade que ele traz, né, para a inteligência emocional, que é o relacionamento interpessoal, que nós precisamos ter. Então, Goleman traz essas contribuições aí para que a gente desenvolva a inteligência emocional. Então, só repetindo, né, o autoconhecimento, o autocontrole, né, que nós precisamos ter a automotivação, a empatia e o relacionamento interpessoal. Então, você lembrando dessas cinco habilidades e trabalhando isso todos os dias, como é que eu estou com relação ao autoconhecimento? Como eu estou com relação ao meu controle, meu autocontrole? E a minha automotivação, como é que está? Né? E como que eu estou com relação ao outro, a empatia? O que eu pratiquei hoje da empatia com as outras pessoas?
e como está o meu relacionamento interpessoal. Tá? Então, esses são os pontos que vão nos dar essa habilidade mais social e aí sim desenvolver essa inteligência emocional. Então, isso é muito importante. A gente sabe que o autoconhecimento é o ponto principal, né? Porque se você não se conhece, aí não tem como mesmo, não tem como você desenvolver nada numa pessoa que você não conhece, né? Então, também não tem como você desenvolver nada em você se você não tiver esse autoconhecimento. Tem um exercício que eu sempre faço com os meus alunos, né, e que funciona porque eu já passei por isso, já fiz também comigo, de vez em quando eu faço, né, porque é bom. A gente muda, nossas fases vão mudando, e eu posso falar porque eu já passei de 5 décadas, né, eu tô na 5ª já, então, assim, a gente pode trabalhar, né, esses nossos pontos fortes e os pontos a melhorar, né, se nós reconhecermos. Então, o exercício que eu sempre faço é perguntar mesmo, sabe? Primeiro para mim, né? E realmente listar ali uns 3 pontos fortes e uns 3 pontos a melhorar. E depois eu vou perguntar para mais 3 pessoas da minha família, 3 pessoas da minha relação, né? De amizade, 3 pessoas que trabalham comigo. Olha, fala aí, me dá um feedback. O que você acha que é muito legal em mim e o que você acha que precisa melhorar? Depois você confronta com o que você fez. E aí você vai ver, né? Você vai conseguir ter um parâmetro ali e vai ver se realmente faz sentido o que as pessoas falaram, se bate com o que você também pensa sobre você, né? E aí, olha, é mudar. É um processo de mudança se realmente você sentir que aquilo está te atrapalhando. E só é possível mudar quando você quiser mudar. Não tem como. Ninguém vai te mudar, né? Tem essa coisa de muitas mulheres ou muitos homens, né, que namoram e veem que não é muito bem aquilo, aí se casam, depois falam, não, mas vai mudar. Ele vai mudar ou ela vai mudar. Isso não vai mudar, entendeu? Não é porque você quer, mas é só quando a pessoa realmente quiser, né? Ela que vai fazer essa análise que nós estamos fazendo aqui. E aí, com essas reflexões, ela vai ver se ela deve ou não mudar, e é só ela mesma que pode nos dizer, né, se vai ou não. Então, a gente tem que pensar dessa forma, né? Na questão do autocontrole, que é tão importante também, a gente tem que reconhecer que nós temos algumas emoções. Algumas emoções são universais, né? E aí a gente tem que reconhecer também. Todo mundo sente medo, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente alegria, todo mundo sente raiva e todo mundo sente nojo, sabia? Então, assim, vários estudos trouxeram essas 5 emoções que são universais. E aí algumas pessoas, quando eu tô em alguma palestra, eu brinco assim, né? As pessoas falam, não, nojo eu não tenho, nojo não, nojo de nada. Aí depois elas vão pensando e olha, é verdade. Então a gente, não, raiva, eu sou super controlada, não tenho raiva. Tem, a gente sente, às vezes é que a gente controla. Essa que é a diferença, tá? Sentir a gente sente. A diferença é o controle. Como eu lido com essa emoção. E aí é algo a se trabalhar dia a dia. Então, vamos construindo, tá? Então, controlar essas emoções, quando a gente controla as emoções, né, que a gente vai descobrir o que está por trás dessas emoções, a gente vai, né, se conectar com os nossos valores e com os nossos objetivos, a gente vai, então, controlando as emoções, a gente evita frustrações e conflitos internos, né? Então, isso é muito importante. E aí, lógico, né? A gente tem que ter algumas técnicas aí de que cada um vai descobrindo a sua. Eu vou parar no meu canto, eu vou meditar um pouco, vou fazer uma oração. Oração é meditação, né? Puramente. Então, quando a gente para e vai fazer uma oração, vai se conectar com algo que realmente faça sentido pra gente, com alguma energia muito boa, importante, que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter essa conexão. E aí, nesse momento, dá pra gente respirar melhor, dá pra gente controlar, né? Essas emoções, essa ira, de repente, né? Uma raiva, algo que mexa muito com você, tá? E aí, lembrar que tudo vai ficar bem, né, gente? Tudo vai ficar bem. Por pior que a gente esteja passando, a gente lembrar que
as coisas vão melhorar, né? Ter esse pensamento positivo. E não só pedir para Deus, né? A gente tem que ir atrás. Então, nós vamos sim lidar com aquilo e buscar resolver os meus problemas, os meus conflitos, tá? E lógico, tem uma questão também importante na inteligência emocional, que é você se preocupar mais com o que você acha que é importante para você. Então, nossa, a minha vida melhorou muito quando eu parei de ficar ouvindo o que os outros diziam e queriam que eu fizesse, né? Então, isso é muito importante. É lógico que a gente ouve, é lógico que as pessoas falam e você pode tomar como ponto, né, de referência, mas não pode ser o seu controle. Não são as pessoas que te controlam, né? Então, você tem que ter essa autonomia nas suas escolhas, na forma como você lida com as suas emoções. Então, é conosco o negócio, não é terceirizar, tá? Então, isso é importante, porque eu também vejo muitas pessoas que até gostam de terceirizar, porque não quer ter essa responsabilidade com as consequências das suas ações. Então, se eu perder a estribeira aí, o controle, não foi por minha causa, é porque alguém fez, né? Então, isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Pessoas que são inteligentes emocionalmente não caem nessa cilada, tá? Não caem, elas vão desenvolvendo essa habilidade de, não, peraí, é comigo. O controle está comigo. E sou eu que vou dizer o que eu devo, como eu faço. Então, isso é importante, tá? E lógico, você vai considerar se você não está prejudicando, né, a vida de ninguém. Isso é importante, porque é a questão de lidar com o outro, de entender que o outro também está ali. Então, tem esses limites, né, que todos nós conhecemos cada vez mais na maturidade, né? Quando a gente chega na maturidade, você vê isso claramente. Mas tem muitas pessoas que ainda assim, né, estão em conflitos. E tudo bem, gente, a gente vai sair disso, as pessoas vão conseguir sair, né, dessa situação e algo muito melhor vai acontecer, com certeza. Você é muito, algumas pessoas podem dizer, né, você é muito positiva, você é muito, tem uma tendência aí a achar que o mundo é lindo, cor-de-rosa, não sei o quê. Gente, não sou não. E quem me conhece sabe. Eu vou em todas as linhas, eu olho tudo que é positivo, que é negativo, e aí o que eu faço? Neutralizo, né? Eu acho que isso é o mais importante. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que eles ensinam muito, que a gente aprende muito na inteligência emocional. Neutralize, tá? Para conseguir lidar com tudo que vem pela frente. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas mudam, que nós vamos ter problemas, todos nós, vamos ter situações muito difíceis, que são as mais difíceis de se lidar mesmo, né? E aí nós vamos estar fortes para isso. Isso é importante. O quanto você se fortalece emocionalmente para lidar com essas situações, tá? Fundamentais. Aí quando a gente fala da automotivação, eu queria trazer aqui um pouquinho da teoria de Maslow, que muitas pessoas conhecem, né? Quem faz faculdade, a gente fala muito da teoria de Maslow na questão do comportamento do indivíduo, do comportamento humano. E ele fala, né, ele traz essa coisa da hierarquia das necessidades. Então, ele traz uma pirâmide que ele fala, olha, tem a base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas do corpo, que nós temos, todos nós temos. E que, se essas necessidades não forem atendidas, nós não teremos necessidade para mais nada, motivação para mais nada. O que ele fala? O que motiva é a necessidade. Se você não tem a necessidade, você não se motiva. Né? E aí a gente fala, poxa, dá para entender bem como é que uma pessoa que está numa situação de rua, por exemplo, né, que a gente olha e fala, meu Deus, que difícil, né? Como que essa pessoa está nessa situação e não sai dessa situação e não vai procurar um emprego, né? Ela não merece nada porque ela não faz nada por ela, né? Ela tinha que ir atrás, ela tinha que tomar um banho, né? Ela tinha que procurar um lugar para morar. Então, é muito fácil as pessoas criticarem dessa forma, mas quem está vivendo aquilo, se a gente usar a teoria de Maslow nessa questão, a gente vai ver que é a base. Ela não tem o mínimo, ela não tem comida, né? Então, a pessoa está com fome, como é que ela vai ter motivação para algo mais? Não tem, tá? Então, é essa base. Aí o que ele diz?
dá essa motivação, atende essas necessidades da pessoa. O que a gente diz com as empresas aqui? Olha, dá um bom salário, dá benefícios para a pessoa, para ela se sentir bem, para estar com essas necessidades bem satisfeitas. Aí ela vai começar a ter outras necessidades. Nessa hierarquia, o que ele fala? Logo em seguida vem a necessidade de segurança. Então, tenho a necessidade fisiológica atendida, eu passo a ter necessidade de segurança. Aí sim, eu quero ter uma casa, uma família, eu quero estar bem ali, segura na minha vida. Quero ter estabilidade no meu emprego, né? Estabilidade financeira, começa a ter ali essa necessidade. Quando ele atingiu aquela necessidade, né? Ele já está bem, já sabe, tem certeza que ele vai se alimentar durante o dia, a semana, o mês, tá tudo bem, tem onde morar, né? Tá super tranquilo, sai de casa, tem o trabalho, aí sai de casa para o trabalho, volta, tem para onde ir, tem a família, então isso tudo dá uma segurança, né? E atende essa questão da segurança, e ele passa então a ter necessidades sociais, aí sim, quer viajar, sair, né, ter amigos, participar de clubes, igreja e tudo mais, aí começa a ter essa necessidade de comunidade, de sociais, de se relacionar com outras pessoas. E isso para a empresa é muito bom também, né, no ambiente empresarial, dar toda essa condição, essa possibilidade para as pessoas, para que elas então possam se relacionar melhor, porque quem está com dívida, gente, não consegue trabalhar. Né? Quem tá correndo o risco de perder a casa, de perder o emprego, né? Não tá conseguindo trabalhar. Quem tá com dificuldade lá na família, né? Então, é isso que a gente precisa ver. Enquanto RH, né? RH Intel, a gente se preocupa muito com isso, em dar esse suporte. Aí, tendo isso, ele começa a evoluir mais e mais, passa a ter necessidade de status, né, de reconhecimento, quer uma promoção, quer crescer na vida, e aí também chegar à autorrealização, que aí sim atingir meus objetivos, né? Então, segundo Maslow, é isso. Eu acredito muito nas teorias, já testei várias vezes, né, em várias pesquisas e realmente funciona, né? A gente sabe que, lógico, que as coisas vão mudando, outras necessidades vão surgindo, que a gente até fala, né, que lá na necessidade básica hoje em dia tem até um celular que as pessoas precisam ter, né? Então, assim, a gente tem que estudar todos os casos e as pessoas de uma forma diferente, mas basicamente essa hierarquia, ela é algo que dá essa condição da gente desenvolver a automotivação, tá? Então, precisa estar bem financeiramente, né, gente? Precisa estar bem com seus relacionamentos, com a sua família, precisa ter uma casa, que eu falo sempre para os meus alunos, né? Eles falam, professora, como é que a gente também ensina educação financeira aqui na RH Intel. Como é que eu faço para investir? O que eu faço? Eu compro uma casa porque eu vi na internet, que eu vi lá umas pessoas que eu sigo, que não pode comprar casa, que você tem que só investir o dinheiro. Aí eu falo, você tem que ter uma casa, sabe? Isso pelo menos uma. Você tem que ter a sua casa. É uma conquista, é importante, né? Então, estabelecer de alguma forma, né, um plano para você ter essa casa, tá? Isso é importante. Sair do aluguel e ir para casa. Agora, depois você pode investir como você quiser, porque aí você vai estar mais tranquilo, né? Porque é muito ruim a pessoa não ter a segurança de que ela vai continuar na casa dela, que ninguém vai tirar aquela casa dela. Então, isso é importante. Necessidades atendidas, rumo à autorrealização, a gente fica muito mais feliz, a gente trabalha mais feliz, né? E assim, é o que a gente fala, né? Às vezes, um salário bom e benefícios não motiva. Eu converso bastante com as empresas também sobre isso. Se eu der um salário bom só e só o dinheiro vai motivar por um tempo, tá? Depois a pessoa vai achar que é pouco, que ela vai querer mais. Não motiva. Se você só pensar nisso, você tem que dar outras, né? Outras ferramentas, outros incentivos. Mas se você não der, desmotiva. Então, se você não der os benefícios, não der um bom salário, ela se desmotiva. Então, tem essa também, essa relação que é bom a gente trazer e falar aqui, tá? A questão da empatia, gente, que é muito importante, a gente tem que considerar também que lá na empresa, as pessoas, elas
são diferentes e elas lidam de forma diferente com as outras pessoas, né? Com você. E eu, olha, eu passei por várias empresas e era engraçado porque eu pensava assim, nossa, deixa eu tomar água. Nossa, parece que os personagens se repetem, sabe? Parece que tinha a mesma pessoa aqui, né, naquela empresa e na outra, o mesmo comportamento, o mesmo perfil, o mesmo estilo, e são outras pessoas. Parece que se repetia, né? Era bem curioso isso, eu achava bem curioso. Mas assim, vamos analisar a questão da empatia. Uma pessoa com empatia, ela se esforça para entender as dificuldades umas das outras. Ela tem essa preocupação, né? Nossa, para mim tá fácil, mas para o outro não. E não, ela não age como um julgamento, né? Então a pessoa sem empatia, ela julga, ela fala: "Nossa, mas como assim? Não sabe, né, é burro, não sei o quê". E já começa a criticar a pessoa. Então, essa é a diferença, tá? Que é muito importante, porque ali você já consegue ter problemas. Olha, se você não entender que o outro pode ter dificuldades que você não tem, aí você já começa a criar mais problemas ali, tá? Uma pessoa com empatia, ela não quer competir, tá? Ninguém quer competir. Então, existe aquela compreensão de que a coletividade é muito mais promissora, que ela ganha muito mais estando junto, jogando junto, né? Aquela coisa do time ali juntinho, todo mundo fazendo uma força para todo mundo ganhar e não competir. Então, essa empatia. E a sem empatia, não, né? Nesse ambiente sem empatia, as pessoas elas acabam competindo o tempo todo para mostrar seus resultados. Elas sempre apostam na individualidade. Então, eu, e o outro não existe. E a equipe mina realmente, porque não tem como trabalhar em equipe, desenvolver uma equipe com as pessoas pensando individualmente, tá? É muito complicado isso. Eu fico muito triste quando eu vejo que tem algumas empresas que até estimulam isso, né? Para que de repente traga mais resultados, enfim, mas acaba, gente, que no final todo mundo perde, tá? É muito melhor o coletivo. Num ambiente com empatia e que as pessoas estão ali com essa empatia desenvolvida, há diálogo, né? Então, e o diálogo, eles são mais saudáveis e mais frequentes. As pessoas conversam mais sobre tudo, se abrem mais e tem essa possibilidade, essa facilidade de ouvir, né? De escutar o outro e de falar, se posicionar, que é o que a gente fala da assertividade. A assertividade entra muito nessa questão. Então, você precisa ser assertivo. Você precisa se posicionar. Ser assertivo não é você colocar sua opinião e acabou. Não é isso, tá? Ser assertivo, a assertividade é você ter esse posicionamento, né, sobre a sua opinião, sobre o que você acha que é o correto, de uma forma suave, de uma forma educada, né? De uma forma que contribua, não que queira valer somente a sua opinião. Tá certo? Mas você precisa se posicionar. Então, não pode, não, mas aquela pessoa não posso falar não para ela. Ai, não, coitadinha, né? Ai, meu Deus, que ela vai achar, ela vai sofrer. A gente tem que falar não, tem que falar não. Porque, isso que eu sempre falo não, como se estivesse falando um sim, né? Fala um não suave. Mas a gente tem que, olha, em alguns momentos, isso não, isso sim. Até aqui eu vou, né? Ok, isso não. Eu não vou a partir daqui. Então, a gente vai colocando esses limites, tá? E tem que saber lidar com o não. Então, eu vou ouvir não muitas vezes e ok, não tem problema, né? Porque faz parte da vida. Então, eu vou tentar tirar. Se for necessário, eu vou ver se eu consigo um sim, mas às vezes é não mesmo. E aí eu tenho que entender que não é não, né? Bom, e num ambiente sem empatia, o que acontece? Muito boato, muita fofoca, né? Cria-se esse ambiente, né? De negativo, né? De fofoquinha e que não contribui em nada, muito pelo contrário, tá? Então, se você tem empatia, você vai pensar, vai parar primeiro para pensar, peraí, vou falar do outro, né? O que isso vai agregar, né? Então, é bem por aí. Ai, mas e daí se alguém tá com a fofoca, se alguém tá falando ali, né? E aí eu não vou entrar na fofoca, aí eu vou estar fora né, daquele círculo, vou estar fora da panelinha, né? Como é que vai ser? A assertividade, gente, peraí, né?
Não é legal falar dessa pessoa, ela não tá aqui, né? Não vai contribuir em nada. A gente vai falar se puder ajudar de alguma forma, né? A gente pode trazer o assunto para tentar colaborar, tentar ajudar, mas não, para quê, né? E também com empatia a gente tem os profissionais com mais liberdade, se sentindo mais seguros, né? Essas pessoas, elas conseguem, quando elas têm essa habilidade desenvolvida e um ambiente que permite, elas conseguem se expressar melhor as suas opiniões. Que às vezes a gente fica segurando, né? Ah, eu não concordo com isso, mas eu não posso falar. Não concordo com isso. Ah, mas eu vou falar porque aí eu posso perder meu emprego, a empresa não permite, né? Então a gente tem que proporcionar, eu falo isso também para as empresas, tem que proporcionar um ambiente que as pessoas possam ter essa liberdade de colocar a sua opinião. É tão importante, gente. E nós estamos vivendo isso, né, hoje. Precisamos disso, precisamos viver com liberdade de expressão, né? Viver podendo falar nossa opinião sem ser ameaçada por isso ou sem sofrer represálias por isso, né? Então, num ambiente sem empatia, tem medo de falar, inibe os profissionais, né? Passam a omitir algumas coisas, não é legal, tá? Então, por isso que a gente fala desse desenvolvimento importante de um ambiente com empatia. E aí, a gente vai chegando no final aqui com as habilidades sociais, que é esse relacionamento interpessoal importante. Habilidade de comunicação, né? Fazer e responder as perguntas, gratificar, elogiar, tão bom, né? Pedir e dar feedback, que eu falei para vocês aqui fazerem, isso é importante. Iniciar e manter conversas respeitosas. O respeito acima de tudo, tá? Quem não tem essas habilidades de comunicação, e a gente fala muito hoje da comunicação não violenta, né? É também um termo que vale a pena estudar, é importante, porque a gente acha que sabe, mas no fundo a gente não sabe. A gente foi ensinado muitas vezes a se comunicar de uma forma violenta na nossa sociedade. A gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Então eu tenho que lidar bem com essa questão de como é que eu estou me comunicando, como é que está chegando para o outro, né? Se não está agredindo, né, o outro. Manter essas conversas respeitosas. Habilidade de civilidade. Então, agradecer, olha só, né? Para muitos adultos a gente tem que ensinar isso. Pedir por favor, apresentar-se quando chega, cumprimentar, né? Despedir-se. Então, essas habilidades a gente precisa ter no relacionamento, tá? Porque um dia você não cumprimentou, pode passar, né? Mas todo dia. Aí já vai ficando uma coisa meio insuportável, né? Uma pessoa que chega, não fala com ninguém, não quer saber de ninguém, só se importa com ela mesma, vai ficar isolada. E vai com certeza trazer problemas para a equipe. E com certeza vai ter problemas profissionais. E a empresa vai ter os resultados afetados. Pode ter certeza, tá? Porque hoje é impossível você não trabalhar em equipe. Não tem como, né? Aí tem a habilidade, como eu falei, da assertividade, do enfrentamento, que é essa questão de manifestar a sua opinião, admitir as suas falhas, lidar bem com as críticas, receber as críticas, ouvir, né, avaliar, interpretar bem, interpretar que não é para te derrotar, te destruir, pelo contrário, né? Que existe ali alguma contribuição. Se não for contributiva, também descarta, você pode fazer isso, né? As habilidades empáticas, como eu falei, da questão da empatia. Refletir sentimentos, expressar, né? E tentar compreender o outro, né? Dar esse apoio. Habilidade, gente, de trabalhar em equipe, em grupo, de uma forma colaborativa, construtiva, né? Vamos resolver problemas, vamos mediar conflitos, vamos evitar os problemas, isso é fundamental. E habilidade de expressão de sentimentos positivos. Vamos tentar, né, parar de reclamar, né, e trocar a reclamação por gratidão, por um café que é muito bom, né, Má? A gente vai, toma um café, resolve. Tem gente que já vai para um shopping, né? Aí, gente, ó, isso é cultivar o amor ao próximo, começando por você, né? Sempre lembrando, né, daquela frase que eu falei lá no começo. Então, vamos atrás dos nossos objetivos, vamos atrás dos nossos sonhos, mas não vamos ficar atrás.
Eu não vou ficar atrás, eu vou junto, né? Porque senão não vai fazer sentido lá na frente, tá? Então, essas são as grandes contribuições que a gente vem trazer hoje aqui da RH Intel, né? Um pedido de muitas empresas aí, gente, desenvolva isso, que tem muita gente tendo problema aqui na empresa. E aí, olha, não dá, né? A gente precisa mesmo ter esses toques aí para vocês refletirem, tá bom? E tomar muito cuidado, presta atenção nos sinais, né? Se você realmente está conseguindo lidar com tudo isso, tá bom? E, gente, agora assim, para a gente concluir nessa nossa live hoje, essa é uma mensagem mesmo, café com amor, né? Essa era a mensagem mesmo, tá? Então, que a gente consiga, né, pedir muitas vezes perdão, desculpas por algo que não foi legal. Isso é muito, assim, um altruísmo, né? A gente poder pedir desculpas, poder pedir perdão, porque todo mundo erra. Né? E tentar melhorar a cada dia, né? Passar a ver a vida de uma forma positiva, essa é a nossa mensagem, né? Com mais amor, menos, né? Sem ódio, né? E rancor. Rancor não faz bem para você, rancor faz mal para você, é o contrário, é um veneno que você vai tomando todos os dias. E quem vai ficando doente é você, o outro nem sabe o que você está sentindo. Como é bom sentar, conversar, resolver e bola para frente. Tá? Aceitar as mudanças, né? Porque elas sempre virão, procurar se adaptar e seguir em frente. Não querer controlar essas mudanças. Não coloque obstáculos na sua vida. Ela já vai vir com obstáculos, já vem, faz parte do pacote. Tá? Então a gente lida com eles, mas nós não vamos colocar. Eu não coloco obstáculo na minha vida, gente. Eu quero fazer, eu vou e faço. Não é assim. Não tem que você criar os obstáculos, tá? E acredite, tudo é possível quando a gente para de reclamar e a gente faz um movimento. Quando a gente se movimenta em direção aos nossos sonhos. É esse movimento que faz acontecer, tá? Você levanta de manhã e faz um movimento, tá? Estabelece ali até mais ou menos umas 8 horas da manhã ou dentro do seu horário e para você, tá? Vai lá, faz uma academia, né? Isso tem feito muita diferença para mim, eu tenho gostado muito disso. Acordar cedinho já vai, faz uma academia, depois cuida de você, toma um bom café, sabe? Se prepara bem para o seu dia. A partir daí as demandas vão vir e você vai estar muito melhor para atender, para resolver, tá? E que a vida te traga muitas taças boas para você preenchê-las e que você consiga preencher essas taças, né, na sua vida aí, essa festa maravilhosa que é a sua vida, de uma forma equilibrada, com muito amor, com muita solidariedade, né? E com muita fé, esperança, que tudo é possível, você vai conseguir, tá? Vamos ter esses objetivos claros, traçar planos, que o que nos motiva acima de qualquer coisa são os planos. Quem não tem plano, não tem motivação, tá bom? Vamos em frente, gente. Muito obrigada. Estamos à disposição aqui na RH Intel. Nosso propósito é aproximar mesmo as pessoas das empresas de uma forma mais assertiva, né? Que realmente a gente consiga encontrar o lugar certo para as pessoas, não somente pelas vagas. Às vezes a gente traz algumas vagas aqui, mas nosso propósito não é só oferecer vagas para vocês, mas sim levar vocês até as empresas, para que as empresas te conheçam. Tá? Então faz o cadastro lá no www.rhintel.com.br, faz o cadastro, preencha lá direitinho, faz um vídeo, que a gente trabalha com vídeos profissionais, né? Faz um videozinho de 3 minutos, lá no nosso site a gente tem as dicas, né? Como você gravar esse vídeo, sobe lá o link do seu YouTube, do seu vídeo, coloca também, posta o seu currículo lá, que a gente vai avaliar também seu currículo, se tiver que melhorar nós vamos dar algumas dicas. E aí, gente, deixa com a gente que a gente vai atrás para você, tá bom? Que é o que a gente quer. É gratuito para você, tá? Quem vai pagar é a empresa, nossos clientes, que estão, graças a Deus, gostando bastante do trabalho, são parceiros e a gente segue em frente nessa construção de uma vida melhor para as pessoas que se aproximam de nós. Muito obrigada, até a próxima. Vejo vocês, hein? Beijos!